Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo dessa série de fundamentações e na realidade a gente pode colocar o nome dela de Descomplica, né? Onde a gente está procurando, né? Não complicar aí a vida das pessoas que têm interesse, tá, em cardiologia. Então, veja bem, a gente já começou um tema falando, né, sobre uma coisa bem interessante, que é a escolha das nossas probes. Legal. Para você que não assistiu, tá? Dá uma olhada no vídeo anterior. Inclusive, né? Convidando a todos os amigos, está legendado em espanhol. Então, veja bem. Quando a gente tem essa escolha dessa probe, a gente vai começar a ver uma coisa bem interessante. Que é, nessas probes, nós temos uma coisa chamada frequência. E, gente, é muito comum a gente observar dúvidas. Qual frequência eu escolho para qual paciente? E aí vamos trazer de uma maneira bem simples para você. Primeira coisa, o que é frequência? Veja bem, eu vou pegar aqui uma onda, tá? Um feixe, né, que seria de som ou ultrassonográfico, e vamos colocar aqui essas ondinhas. Então, primeiro ponto, o que é que você vai entender? Cada um desses picos de onda, tanto na sua parte superior como inferior, essa junção nos traz um ciclo. Quanto mais esses ciclos acontecem, tá? Quanto mais eles acontecem, maior frequência a gente vai obter desse feixe ultrassonográfico. E a gente já vai entender por que isso impacta no nosso exame. Por exemplo, eu vou colocar aqui outra onda, outras ondas na realidade, mesmo tamanho, mas olha, 1, 2, vamos colocar que teria aqui 3 ciclos, comparado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu já sei que aqui eu tenho uma frequência maior do que a frequência que está aqui, que é menor, nessa comparação. O que é que isso vai impactar no meu exame, gente? Primariamente em duas coisas, tá? Como eu falei para vocês, de maneira bem simples, procurando não utilizar termos complexos aqui para que todos entendam. Primeira coisa que eu vou observar, penetração. Tá? Então, quando eu observo essa característica de penetração, o que é que eu vou estar buscando, tá? Uma maior profundidade, deixa eu só apagar aqui, gente, uma maior profundidade que a gente vai ter de atingir alguns órgãos. Deixa eu colocar aqui outra canetinha e colocar aqui, ó, penetração. Então, o que é que acontece com essa penetração e o que é que tem a ver com a frequência? Veja bem, pense em energia. Então, olhe, essas ondas de frequências mais altas, ela tem uma tendência de dissipar sua energia com a interação com os tecidos de maneira mais rápida. Então, se isso acontece e ela perde energia de maneira mais rápida, a penetração é menor. Então, se eu olhar aqui em relação à penetração, frequências maiores, menor penetração. Vejam, inversamente proporcional. E veja o que acontece aqui, olha, frequências mais baixas vão perder essa energia com a tendência de não perder essa energia tão rápido, tá? Não se dissipar tão rápido e por isso há uma maior penetração. Então já olhe, dependendo da área que eu quero avaliar, essa área ela está mais profunda, ela está mais superficial, eu vou fazer esse questionamento. Tá? E olhe, não é o tamanho do paciente, simplesmente, é a área que eu vou interrogar. Então eu olho em cardiologia, um tórax mais no mesmo tamanho de animal. Tá? Vamos colocar que talvez até o mesmo peso, vamos comparar isso. Só que eu tenho um tórax mais profundo e eu tenho um tórax que seja mais afilado. Então eu vou procurar uma frequência maior. O que é que acontece a mais com essa escolha da frequência? Aí eu tenho outra coisinha que é chamada, tá? Resolução. Resolução. O que é que vai acontecer com essa resolução, gente? Vou mudar aqui a cor só para que vocês entendam bem. Quando eu falo de resolução, eu vou colocar para vocês aqui abaixo, olha, 2 pontinhos. E aqui eu vou colocar 2 pontinhos. Estamos falando de resolução. Veja bem, se eu tenho uma onda parecida com essa, veja o que é que está acontecendo. Se eu tenho uma onda de frequência mais alta, parecida com essa, veja o que é que acontece. Então entenda bem, quando dentro de um ciclo, esse ciclo é largo, olha, a frequência é alta, esses 2 pontinhos ficam juntos dentro desse mesmo ciclo, eles são reconhecidos como o mesmo objeto. Então, o que é que aconteceu com a minha resolução aqui? Olha, caiu resolução nesse feixe
tá? De frequência menor. Vejam, eles não são distintos. Eles são reconhecidos dentro de um mesmo ciclo. Ok, veja aqui numa onda com a frequência maior. Eu já consigo individualizar. Essa é apenas uma das resoluções, tá, gente? É apenas uma delas. A gente tem resolução axial, lateral, entre outras, tá? Porém, para não complicar, eu só quero que vocês entendam isso. Então, eu já coloquei aqui, ó, que menor frequência, maior penetração, porém menor resolução. E aqui é verdadeiro. Quanto maior a frequência, menor penetração, maior resolução. Quer facilitar a vida? Penetração em relação à frequência é inversamente proporcional e a frequência em relação à resolução é diretamente proporcional. Então, quando eu vou escolher a probe que eu vou utilizar, dentro dessa probe eu vou olhar as faixas de frequência, é por isso que você vai ver a nomenclatura adulta, tá? Pediátrica, neonatal, que vem da medicina humana. Então, a gente já sabe, olha, se é neonatal, eu vou precisar de uma penetração menor e uma baita resolução aí, olha. Eu vou precisar de probes de frequência mais altas. Por isso que essas probes neonatais têm frequências altas. Ah, vou utilizar uma probe adulta. As frequências são menores. Portanto, em uma adulta, eu teria uma faixa, tá, de penetração. Necessito ter uma penetração maior. Cai a resolução, mas eu consigo enxergar o que nessa frequência eu não enxergava. Talvez até com menor resolução. E, claro, com outros sets de outros equipamentos, ou do equipamento, eu posso estar ajustando, tá? Para que também nessas faixas de frequência eu trabalhe de uma maneira interessante. Então, para finalizar, não adianta trabalhar num paciente, tá? Que eu preciso de maior profundidade com frequências altas. E não também é necessário trabalhar num paciente que tem pouca profundidade de investigação com frequências baixas. Então, espero que tenha te ajudado a você escolher a melhor frequência na sua probe. Grande abraço a todos.